Mateus capítulo 13, versículos 45 e 46. A parábola da pérola de grande valor. Mateus 13, 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuía e a comprou. Vou ler de novo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuía e a comprou. É somente aqui que nós achamos essa pequena parábola. E semelhante à parábola anterior, do tesouro escondido no campo, essa parábola também fala de um povo que foi comprado com grande preço, por alto preço, e que é de grande valor diante de Deus e de Cristo. Só que esta parábola aqui fala de uma pérola diferente do tesouro que está na parábola anterior. Essa pérola ela vem do mar, enquanto que o tesouro vem da terra. E isso nos mostra que está falando de um povo gentil, que vem do mar, enquanto que aquele tesouro que vem da terra fala daquele remanescente dos salvos judeus, fiéis ao Senhor. Agora nós temos uma parábola que descreve multidões de nações dentre os gentios sendo salvos pelo mesmo evangelho e agora formando um outro grupo, um outro povo precioso para Deus e para o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que o homem que negocia e procura boas pérolas aqui fala do próprio Senhor Jesus Cristo. Aqui nessa parábola ele não é apresentado como um lavrador, semeador que está semeando uma semente, mas ele é apresentado como um negociante que sai numa missão procurando comprar boas pérolas num lugar longe do seu país. Os judeus eles não tinham muito essa prática de fazer esse tipo de negócio, mas os discípulos certamente conheciam pessoas que tinham esse ramo de atividade, de ir para lugares longe de Israel, próximo dos mares do Golfo Pérsico, negociantes que saíam em viagem para comprar pérolas de mergulhadores. E eles compravam essas pérolas e então traziam para a terra de Israel e outros países também, com o propósito de vender essas pérolas por um alto preço, geralmente para pessoas muito ricas. Reis usavam pérolas em suas coroas e também para adornarem os seus palácios e também para enfeitarem as rainhas. Então somente eram pessoas muito ricas de alta classe que tinham capacidade financeira para comprar pérolas. Provavelmente o material mais caro que alguém poderia adquirir naquela época, muito mais caro até do que ouro. Para nós podermos entender aqui o sentido dessa pérola,
nós podemos também lembrar, não temos tempo para ler, mas podemos lembrar outras passagens da palavra de Deus que menciona a pérola e que fala do grande valor que ela tem. Como, por exemplo, em Jó 28:18, ali, a pérola, ela é apresentada como uma comparação do alto valor de adquirir sabedoria. Jó 28:18. Também Provérbios 3:15 e Provérbios 20, versículo 15, Salomão usa essa figura da parábola para descrever a raridade e o imenso valor da sabedoria. Também no livro de Cânticos, escrito por Salomão, capítulo 4, versículo 9, a beleza da pérola é usada para realçar a beleza da esposa do rei Salomão. Então, nós podemos ver dessas passagens que a pérola tem um sentido de expressar glória, beleza, e que tem um grande valor em ornamentação, em adorno, em enfeite. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 4, nós também encontramos, embora que ali é uma mulher meretriz, mas ali também aparece aquela mulher adornada com pérolas. Apocalipse 17, 4. E nós sabemos que essa mulher representa o grande sistema religioso falso que está crescendo no mundo e que vai estar dominando o mundo religioso no período da tribulação. Então, essa linguagem figurativa que é usada mostra a glória humana que esse sistema vai ter. Quando nós chegamos no penúltimo capítulo da Bíblia, em Apocalipse 21 e verso 21 também, e nós vemos ali as descrições dadas por João sobre a Nova Jerusalém. Ele diz que a cidade tem 12 portas e que essas 12 portas são 12 pérolas. 12 pérolas. Nós não sabemos se essas portas são literalmente pérolas, pode ser, porque o mesmo Deus que fez a pérola que está na ostra pode criar uma pérola enorme, do tamanho de uma porta, ou se isso representa somente a glória que tem a cidade santa. 12 pérolas. Mas sempre nós vemos que em todas essas passagens que temos lembrado, o sentido é de beleza e de glória, e o grande valor que ela tem. Grande valor. Podemos pensar que esse negociante que procura boas pérolas, e ele encontra uma pérola de grande valor, e de tão alto o seu valor, ele vendeu tudo o que possuía para a comprar. Vendeu tudo para comprar essa única pérola. Veja bem que não são várias pérolas. Ele vai em busca, mas ele encontra uma boa pérola de grande valor. E é justamente essa preciosidade, essa beleza, esse adorno, essa glória que são procurados pelo Senhor. E por isso ele vende tudo o que ele possui e a compra. Certamente essa pérola fala da igreja. Esse povo que Cristo tem com o seu precioso sangue comprado para Deus. Uma pérola de grande valor, a amada igreja de Cristo. E Cristo, mesmo antes da fundação do mundo, ele já podia ver esta pérola preciosa na glória, junto de Deus.
Ele já podia ver essa pérola no seu destino final com o adorno e a glória especial no céu. E por isso ele deu tudo o que ele tinha para comprá-la, a sua vida, ali na cruz por nós. Quando nós pensamos em como que uma pérola se forma dentro de uma ostra no fundo do mar, essa interpretação se torna ainda mais fortalecida. Quando nós pensamos como que o mergulhador lá no fundo do mar, ele encontra uma concha e geralmente eles procuram essas conchas para comer a carne daquele animal, daquela ostra, mas eles não estão buscando somente aquela carne, eles também têm uma expectativa muito grande de, ao abrir uma concha, encontrar uma linda pérola. Mas como que essa pérola se formou ali dentro? Aquela ostra no fundo do mar, ela abre tempo em tempo para se alimentar. E quando ela está aberta, acontece que muitas vezes entra alguma sujeira, um grãozinho de areia ou outra coisa qualquer, e se aloja na sua carne. E Deus fez um sistema de proteção dentro da ostra que protege a sua carne, porque aquilo fere aquele animal. Então ela produz um tipo de leite de cálcio branco, e aquele grãozinho de areia ou aquela sujeira que está lá dentro começa a ser envolvido com esse líquido, e ele vai se solidificando. E os meses vão passando, os anos vão passando, e aquela pérola vai ficando cada vez maior. Quanto maior, maior o seu valor. Normalmente chega a 1 centímetro e pouco. E essas pérolas, então, elas eram vendidas por um alto preço. Um alto preço. E o interessante na pérola é que ela não precisa ser trabalhada, ela não precisa ser lapidada como outras pedras preciosas precisam ser. Ela já vem pronta. Ela já vem pronta para ser apreciada na sua beleza. Ela reflete a luz em todas as direções. A pérola é uma ilustração perfeita da igreja, o povo de Cristo, que Ele está tirando das nações para o seu nome. E quando Cristo voltar, a segunda vinda para a terra, essa pérola ela vai ser revelada para o mundo. A glória dessa pérola vai ser mostrada para o mundo. Nós vamos olhar Colossenses 3, versos 3 e 4, que fala sobre essa manifestação da igreja, juntamente com a manifestação de Cristo. Colossenses 3 e 4. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. A igreja vai ser manifestada com Cristo em glória na segunda vinda, quando Ele vir à terra. Também nós temos, não vamos ler, mas nós temos a descrição desse momento em Apocalipse capítulo 19, quando a noiva, a igreja, está adornada e ela vem junto com Cristo para a terra, quando Cristo vem para reinar, depois das bodas do Cordeiro. Nós não temos tempo para olhar outras referências, mas eu gostaria também de enfatizar o alto preço que Cristo pagou para adquirir essa pérola de grande valor. O alto preço, o preço máximo. Essa frase que Cristo disse aqui, Ele deu tudo, ou vendeu tudo o que possuía,
e a comprou. Literalmente se cumpre na vida do Senhor Jesus Cristo. Ele deu até a sua própria vida para adquirir essa pérola de grande valor, a sua amada igreja. Paulo lembra isso para os irmãos na igreja em Corinto. Não vamos ler também, mas só para lembrar, 1 Coríntios 6, 20 e também 7, 23, vós fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Fostes comprados por preço, um alto preço. Também aos Efésios, capítulo 5, versículo 25, ele menciona esse alto preço que o Senhor Jesus Cristo pagou pela sua amada igreja. Efésios 5 e 25. Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A si mesmo se entregou por ela. Cristo, ele amou a igreja antes dela existir. Ele amou a igreja até mesmo antes dela existir. E ele se entregou por ela antes dela existir. Outra coisa interessante e muito especial sobre a pérola é que ela é única. Ela não pode ser dividida. Enquanto que nós vemos na parábola do tesouro, pode ser que ali aquele tesouro tinha várias joias. Mas agora, na figura da pérola, nós vemos uma unicidade, algo único. Não pode ser dividido, cortado em pedaços. Se isso acontece, ela perde o seu valor. Ela é única, é uma pérola de grande valor. Isso nos lembra como que a igreja é um só corpo, o corpo de Cristo. Na oração sacerdotal, quero ver isso com os irmãos, em João 17, 20, Cristo orou ao Pai sobre a unidade da igreja. João 17, verso 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Um só corpo de Cristo, uma só igreja, uma só pérola de grande valor. E essa unidade precisa ser conservada. Essa unidade precisa ser conservada. Infelizmente, o cristianismo tem destruído essa unidade. O inimigo tem tentado dividir essa pérola preciosa em muitas partes, fazendo que até mesmo haja guerra entre uma parte e outra. Muitos nomes, muitas denominações, mas nós sabemos que tudo isso faz parte da estratégia do inimigo para atacar o reino dos céus, como nós vimos nas 4 primeiras parábolas. Mas Deus, ele não reconhece essas divisões como sendo a sua amada igreja. Ele conhece a sua verdadeira igreja e ele continua formando
esta amada igreja no mundo hoje. Em Efésios 4, versículos 1 a 4, o apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre esta unidade e como nós devemos esforçar por preservar essa unidade. Efésios 4, 3: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Outra coisa interessante é que a pérola ela não tem glória própria. Ela não tem luz própria, podemos assim dizer. Mas ela reflete a luz que vem de fora. Ela reflete a luz que vem de fora. Isso nos lembra que a igreja não tem a sua própria glória. Mas a glória da igreja é em refletir a glória do Senhor Jesus Cristo. A glória que vem de Cristo, que é refletido pela igreja para o mundo. E nós temos que confessar que muitas vezes essa luz que deveria ser vista, que deveria ser refletida no mundo, não é. Muitas vezes essa glória que deveria ser percebida, não está tão percebida como deveria ser. Mas um dia a glória de Cristo vai ser perfeitamente percebida na igreja, quando Ele se manifestar aqui neste mundo, juntamente com ela, com a noiva, já glorificada. Então sim, ela será sem mácula e sem defeito. Quando não haverá mais pecado presente, quando nós estivermos com o nosso corpo transformado, e agora a redenção do corpo também, então estaremos nessa condição de sem mácula e sem defeito. Em terminar, eu queria também falar sobre a durabilidade da pérola. A pérola é uma pedra durável. Ela dura muitos e muitos séculos, para não dizer milênios. Enquanto que ela também demora muito tempo para se formar, mas ela também dura muito tempo. Tanto é que ela é usada como herança, vai passando de pai para filho por muitas gerações. Ela é durável. Isso também mostra que a verdadeira igreja de Cristo, embora que ela cresce devagar, pouco a pouco, mas a verdadeira igreja, ela vai durar para sempre. Ela vai durar para sempre. A verdadeira igreja, essa pérola preciosa de grande valor. Nós sabemos que hoje existem muitas pérolas artificiais. Os homens criam técnicas para produzir pérolas rapidamente. Eles criam as ostras em vez de ter que mergulhar no fundo do mar. Eles têm criações de ostras. E em vez de esperar também acontecer, entrar alguma sujeira na ostra, algum grão de areia, e ter que esperar muitos anos para formar uma pérola, eles já abrem a ostra com cuidado para não matá-la e colocam uma bolinha de plástico dentro dela já de 1 centímetro aproximadamente. E então dentro de alguns meses ali já tem uma pérola grande, e quem olha por fora acha que é uma pérola de grande valor, mas é só uma pequena capa, por dentro é só plástico. E isso está acontecendo no cristianismo hoje também. Os homens, eles estão manipulando o evangelho de forma artificial, fazendo comércio do evangelho, formando igrejas, entre aspas, com grandes multidões de pessoas,
parecem igrejas verdadeiras, mas não foram formados pelo Senhor. E é como se fossem essas pérolas feitas com plástico, que não duram nada. Logo, com o tempo, se desgasta e o resultado é uma bolinha de plástico que não vale nada. Mas a verdadeira igreja do Senhor é como aquela boa pérola legítima que foi formada desde o começo e que foi crescendo pouco a pouco. Então, irmãos, que essas considerações possam nos ajudar, primeiramente, a apreciarmos o alto preço que o Senhor Jesus Cristo pagou por nós, a sua própria vida, e a pensarmos mais também o quanto que o Senhor Jesus Cristo dá o valor por nós. Nós olhamos para dentro de nós e pensamos que como que Cristo poderia